Então, Rodrigo, essas coisas são interessantes, né? Porque hoje eu fiquei pensando nisso o dia todo, porque vocês falaram que queriam conversar comigo, né? Uma conversa assim, informal, saber da minha vida também. E aí eu fiquei imaginando como que as coisas são interessantes, porque de pequena, assim, na minha infância, eu não me recordo de ter essa vontade, né? Mas aí depois, à medida que eu fui estudando, né, e terminei aí, na época era o colegial, né, o segundo grau, eu vi que eu gostava muito dessa área de humanas, gostava de estudar, minha mãe professora, né, e incentivava muito, gostava muito de ler, leitura, estudava, uma vez a minha mãe perguntou, e aí agora o vestibular, como que vai ser? Eu falei, eu acho que eu vou fazer direito, né? Eu quero fazer direito porque eu gosto dessa área, então eu vou fazer faculdade de direito. E prestei vestibular, passei em Uberaba. A minha família é de Uberaba, eu sou natural de Uberaba, os meus pais são de uma cidadezinha chamada Campo Florido, que fica ali pertinho de Uberaba. Eu não sabia disso. Eu sou nascida em Uberaba. Mas seu pai é cidadão araguari. Também. Com todas as honras. Isso, né? Eu também, né? Recebi já um título aqui. Araguari, eu sou araguarina de coração também. Mas eu aí fui para Uberaba fazer faculdade e por lá fiquei. Eu saí de Araguari com 17 anos de idade. Eu vim para cá, eu tinha acho que 6 anos. Os meus pais vieram, meu pai veio para trabalhar como corretor de seguros, né? Depois montou a empresa dele, a corretora. A minha mãe ainda lecionava, dava aula, mas depois deixou para ajudar meu pai também na empresa. E eu fiquei aqui até terminar aí o segundo grau. Depois prestei vestibular, fiz direito e fui para Uberaba fazer faculdade lá, Uniub. E aí quando eu cheguei em Uberaba, para fazer faculdade, naquela época, eu já comecei a imaginar que eu queria trabalhar no fórum. Mas, assim, não tinha muito acesso. O meu pai conseguiu um emprego para mim na época de telefonista na então Bradesco Seguros. E eu fui trabalhar lá. Telefonista? Era tipo um call center de hoje? Não, era uma secretária ali que ficava atendendo ligações, fazendo ligações também para o superintendente, para as pessoas que trabalhavam ali, os diretores lá e tal, da companhia. E eu fiquei lá, trabalhei, e aí eu fui morar com umas amigas, e uma delas fazia estágio lá no fórum de Uberaba. E um dia ela já estava terminando a faculdade, falou para mim, Ana Régia, eu vou sair do fórum, estou fazendo estágio lá, mas eu vou sair, porque terminando a faculdade e vai surgir vaga. Você falou para mim que queria trabalhar no fórum. Por que você não vai fazer estágio? Começa fazendo estágio. Naquela época era estágio voluntário, não recebia nada para fazer estágio. Aí convenci o meu pai que eu tinha que sair da Bradesco Seguros. Para fazer estágio de graça. Para fazer estágio de graça. Difícil. Não, era. Não foi fácil, mas eu disse para ele que eu queria fazer já o estágio, porque eu tinha vontade já de trabalhar no fórum e porque eu descobri também que o Tribunal de Justiça ia soltar o concurso, porque eu vou falar aqui, né, vou contar a minha idade, mas não tem jeito, brincadeira. Eu ingressei na faculdade em 1989, foi logo depois da Constituição. E aí foi o primeiro concurso que o Tribunal de Justiça fez, depois da Constituição. Na época era servidor só contratado. Era cargo de confiança antes. Era contratação mesmo, né? A maioria lá não era concursado. Não tinha concurso, não tinha segurança nenhuma do Estado. Aí foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça. E eu já sabia que esse concurso ia sair a qualquer momento. Então eu falei, eu quero já ficar lá no fórum para aprender. E aí fui trabalhar lá, fazer estágio. Depois, aí quando, acho que 1 ano ou 2 anos depois, eles fizeram uma contratação temporária lá no fórum e os estagiários que já trabalhavam ali foram contratados. Eu fui contratada, mas aí logo veio o concurso. Em 1991, 92 eu tomei posse lá como, na época era escrevente, hoje é oficial de apoio, trabalhava na secretaria.
quando você estava de estagiário, fora você já era estagiária de algum... Ficava com algum juiz? Não, eu ficava lá na secretaria. Aí, quando eu passei no concurso, eu já comecei a gostar mais e querer ficar mais no gabinete do juiz, porque aí eu já interessei mais pela magistratura, né? Prestava atenção, via o juiz trabalhando ali, gostava, na época era vara criminal, eu adorava participar dos júris, eu gostava de ajudar o juiz no júri, então eu ficava lá de escrevente do júri, era máquina de datilografar. Sim. Nossa, tinha que ser outra máquina para operar aqui, Era a escola da Vera, né? Tinha a escola da Vera. Datilografando ali no júri, adorava assistir, ficar assistindo, participando. E eu pensei, e aí comecei a interessar, e falei, eu acho que eu quero fazer isso, eu quero prestar concurso, né? E aí já comecei a trabalhar em gabinete de juiz, ajudava nas audiências, né? Só que aí eu me casei nova, tive filhos, e aí aquele sonho ali de prestar concurso ficou ali em segundo plano, mas eu nunca deixei de sonhar. Nunca deixei de querer, aquela vontade estava latente ali. Legal, mano. E aí os meninos foram crescendo, o Carlos viajava muito, ficava fora, ele trabalhava como representante de laboratório, farmacêutico, os meninos precisando ali da presença dele. E um dia eu cheguei para ele e falei, não dá, eu acho que... E assim, também você começa a perceber que você está ficando acomodado, né? Eu comecei a perceber que eu estava me acomodando, que eu já ficava no gabinete do juiz, ajudava o juiz a fazer tudo que ele fazia ali, né? E, então eu falei, eu acho que eu consigo, mas eu sabia que eu precisava me dedicar. Bastava você sair de uma zona de conforto que você estava, né? Aí ele falou, não, eu vou então deixar esse emprego de representante de laboratório, ele é formado em engenharia, vou passar para essa área de engenharia, vem para Uberaba, vou ficar quieto aqui, ele viajava muito, vou ficar mais com os meninos, e você começa a estudar. Só que já tinha muito tempo que eu tinha formado, né? Aí, mas é uma obrigação complicada, cursinho, porque ele abriu meio mão do que ele fazia para realizar um sonho seu, né? Foi Aí eu entrei pro cursinho à noite, trabalhava o dia todo, eu já era assessora de juiz, eu trabalhava lá com um juiz que trabalhava demais, ele começava de manhã e parava à noite, e eu tinha que acompanhar. E aí, trabalhava o dia todo e à noite eu ia pro cursinho. Não tinha internet, né? Então, era presencial mesmo. Depois, eram videoaulas, era via satélite. Depois, aí a gente assistia ali via satélite na sala de aula, assim, o professor falando lá de São Paulo. Nessa época, você nem via os filhos? Muito pouco. Eu fui uma mãe, assim, minha filha brinca muito comigo, fala, você é mãe ausente. Mas eu fui, porque o Carlinha que ficava mais com eles, né? Depois, fiz cursinho um tempo, depois fiz... aí parei o cursinho, falei, agora eu vou continuar estudando sozinha. E aí terminava o expediente no fórum 6 horas, 6h30, eu continuava lá. No gabinete do juiz, estudando até 11 horas, 11h30 da noite, o Carlos ia lá me buscar. Final de semana também ia para o fórum ou ia para a biblioteca da faculdade. Ficava lá o dia todo estudando. Tipo, já tinha muito tempo mesmo, que eu tinha né? formado, entendeu? Então eu precisei praticamente fazer outra faculdade sozinha, né? E assim, eu mas falo até que... quem forma assim não é fácil formar e passar ali, né? E um concurso desses é um concurso geralmente dessas carreiras, né? Magistratura, Ministério Público, eles são concursos muito concorridos, muito difíceis, né? E aí a pessoa precisa estudar muito. E eu falo assim que geralmente são no mínimo aí 3 anos de muito estudo, de muita disciplina, de muita dedicação para passar. No meu caso foram 5 anos e meio mais ou menos. Não. E estudando muito, final de semana, abdicando de muita coisa. Mas eu vou te falar até outra coisa, assim, eu conheço pessoas que se prepararam, tipo,
8 anos, 9 anos tentando, estudando muito, que você conversa assim, o cara dá aula daquilo lá, tudo. Dá aula sem nenhum livro. E aí a hora que chega na hora da prova, dá um nervoso em alguma coisa, um psicológico. E não passa assim, por pouca coisa não passa. Eu também conheço alguns, é verdade. Depende muito assim mesmo do controle emocional, né, da pessoa, porque tem prova oral, né, também. Então, eu falo que o que me ajudou muito foi a experiência que eu tive de trabalhar a vida inteira no fórum, de já lidar com o juiz, de estar dentro do gabinete, de fazer audiência, né? Eu trabalhei como assessora de juiz muitos anos, desde 2003, mas antes eu já era assessora de fato, porque eu já ficava no gabinete fazendo ajudando, né, a fazer as minutas de sentença, despachos. Então foram muitos anos ali de experiência, isso me ajudou demais, né? Eu costumo falar muito com o pessoal que trabalha comigo, principalmente os estagiários, assim, né, que essa experiência de gabinete, ela é uma experiência para quem quer seguir uma carreira dessas, assim, muito importante, porque traz essa segurança, né, para a pessoa na hora que vai fazer o concurso, fazer a prova, fazer uma prova oral, né, de não ficar ansioso demais, de não ficar nervoso, né, porque isso tudo faz muita diferença. Faz todo sim. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.